caros. Cesare Battisti admite envolvimento em assassinatos na Itália. E diz que havia se declarado inocente para obter apoio da esquerda no Brasil e em outros países. Os Estados Unidos reconhecem a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, região tomada da Síria há mais de 50 anos. O governo suspende por 2 anos a avaliação sobre a alfabetização de crianças. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Justiça mandou soltar o ex-presidente da República, Michel Temer, e outros 7 presos na operação chamada Descontaminação, e que faz parte da Lava Jato no Rio de Janeiro. O repórter Léo Santana está na Superintendência da Polícia Federal na capital fluminense. Boa noite, Léo. A que horas o ex-presidente Temer deixou a prisão? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O ex-presidente Michel Temer deixou a sede da Polícia Federal pouco antes das 7 da noite. Ele saiu em um carro particular, escoltado por uma viatura da PF. Temer foi até o aeroporto Santos Dumont, de onde seguirá para São Paulo, em um avião particular. Também receberam habeas corpus hoje Moreira Franco, o capitão Lima, a mulher dele, Maria Rita Fratesi, além de outros 4 presos na operação da última quinta-feira. Veja na reportagem. Um carro desgovernado invadiu o canteiro central de uma avenida em São Paulo e atropelou 3 pessoas. 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. A terceira está internada. Após uma audiência de custódia. 9 pessoas foram presas hoje no interior de São Paulo, acusadas de fazer parte de uma quadrilha que explode caixas A eletrônicas. polícia ainda não sabe o que motivou o assassinato de um vereador de Japeri, na Baixada Fluminense. Ele foi morto com um tiro no peito no fim de semana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que ordenou que a divisão de homicídios faça uma investigação rigorosa sobre esse caso. Homens da Força Nacional de Segurança já estão no Pará, onde deverão ficar por no mínimo 3 meses. O Pará é um estado considerado um dos mais violentos do país. O advogado do adolescente suspeito de planejar o massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, disse que acredita na inocência do cliente dele. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, emitiu uma medida cautelar pedindo que o governo brasileiro garanta a integridade física do padre Júlio Lancelotti e também de um morador de rua. Os 2 são alvos de ameaças de morte em São Paulo. Para me atingir. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que há uma apuração na Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana em fase de conclusão e que está à disposição da comunidade também do padre Júlio Lancelotti para receber qualquer denúncia. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou inquérito para investigar as denúncias. A Secretaria da Segurança de São Paulo afirmou que já foi notificada e que prestará esclarecimentos aos órgãos competentes. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completou 2 meses hoje com homenagens às centenas de vítimas do rompimento da barragem da Vale. Já em Barão de Cocais, também na Grande Belo Horizonte, os moradores fizeram um treinamento para caso de rompimento de outra barragem. Lojas fechadas, ruas... A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai sugerir ao Tribunal Superior Eleitoral que juízes federais atuem em processos eleitorais. A afirmação... Em Brasília, o dia foi de reuniões para afinar o discurso para aprovação da reforma da Previdência. Empresários e prefeitos pediram empenho e mais trabalho do governo nas negociações. O relator da CCJ. E de Brasília, a repórter Débora Bergamasco tem outras informações de como será a articulação do governo para conseguir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. E atenção, o presidente Jair Bolsonaro orientou os quartéis a comemorarem o aniversário do golpe militar que derrubou o governo João Goulart no dia 31 de março de 1964. A medida foi confirmada aos jornalistas pelo porta-voz da presidência no começo desta noite. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começarão no dia 6 de maio. A taxa aumentou de R$ 82,00 para R$ 85,00. E este ano, até o lanche dos candidatos será revistado para evitar Explicações fraudes. do MEC.
O Ministério da Educação suspendeu a avaliação de alfabetização dos estudantes de todo o Brasil. Desde 2016, a pesquisa não é realizada. É pelo SAEB, o sistema... O Brasil criou mais de 173 mil empregos com carteira assinada em fevereiro e é o melhor resultado para este mês nos últimos 5 anos. O destaque foi o setor de serviços, mas houve também um aumento na geração de empregos na indústria e na construção civil. A agropecuária foi o único setor com saldo negativo, 3 mil empregos formais a menos. Os casos de dengue voltaram a crescer em todo o país. Nas primeiras semanas deste ano, foram registrados mais de 200 mil casos. O número de mortes também assusta. 62 somente neste ano, segundo o Ministério da Saúde. Depois de quase 2 anos de investigação, o procurador Robert Mueller inocentou Donald Trump da acusação de conspirar com a Rússia durante as eleições de 2016. Hoje, o presidente dos Estados Unidos encontrou-se com Benjamin Netanyahu e reconheceu as colinas de Golã como território de Israel. A visita... O parlamento britânico aprovou há pouco uma emenda que pretende tirar da primeira-ministra Theresa May o controle total sobre a agenda do Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido do bloco europeu. A partir de quarta-feira, os parlamentares poderão ter mais influência nesse processo, que já está bastante conturbado. O italiano Cesare Battisti admitiu pela primeira vez o envolvimento em 4 assassinatos cometidos na década de 1970 na Itália. Veja com Ana Ferreira. Agora vamos voltar a falar sobre a saída da prisão do ex-presidente Michel Temer. O voo particular dele decolou agora há pouco do aeroporto Santos Dumont, no Rio, com direção a São Paulo. O ex-ministro Moreira Franco também deixou a cadeia. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Léo Santana. Boa noite, Léo. Boa noite, Raquel. Moreira Franco estava em uma unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele também recebeu um habeas corpus do desembargador Antônio Ivan Itier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele passou 4 noites na prisão. O Ministério Público Federal já anunciou que vai recorrer da decisão. Raquel. Obrigada, Léo. E em instantes, as mudanças na seleção brasileira para o jogo contra a República Tcheca. O jogador faz uma cesta incrível na Liga de Basquete dos Estados Unidos. Não perca, é já já. Nos campeonatos estaduais, o Grêmio praticamente garantiu vaga nas semifinais do Gauchão. Santos e São Paulo venceram no Campeonato Paulista. De volta, depois de empatar com a fraca equipe do Paraná no fim de semana, a seleção brasileira terá 6 novidades para o amistoso de amanhã contra a República Tcheca. A reportagem é dos nossos enviados especiais a Praga, Sérgio Uti e Sérgio Guilhermes. É um desafio. E um lance espetacular na Liga de Basquete dos Estados Unidos virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.